Continuamos falando desse acidente, nós vamos acionar agora o repórter Natan Bertenbach para trazer as últimas informações deste fato, saber como é que estão as vítimas. Boa tarde, Natan. Oi, Leandro, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Infelizmente, essa notícia aí muito ruim, né, aqui em Erechim. As vítimas então seguem internadas nos hospitais Santa Terezinha e Caridade aqui do município, São Roque de Getúlio Vargas e também no Hospital São Vicente de Paulo e nas clínicas lá do município de Passo Fundo. De acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar, 26 pessoas ficaram feridas no acidente. De acordo ainda com o Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim, 2 feridos estão em observação na instituição, um deles segue em estado grave na UTI. O estado de saúde dos outros pacientes não foi divulgado. O restante dos feridos foram encaminhados para hotéis e devem seguir então aí para Pelotas ainda no dia de hoje. Dirigentes do Pelotas Futebol Clube e também do Ipiranga, durante toda a madrugada estiveram nos hospitais prestando assistência às vítimas. A gente conversou por telefone com o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, o sargento Sandro Lazarin, que comentou então um pouco mais e deu maiores informações sobre esse acidente. Inclusive, então, aí ele falou sobre o descarte, né, da rivalidade, que gestos tão bondosos do ser humano em fatos como esse, então o futebol aí também auxilia, né, em casos como este. Que bela ação. Confira. Um ônibus de uma empresa de Pelotas que veio trazer os torcedores para assistir o jogo do Ipiranga e Pelotas, e ao término do jogo eles estavam retornando em torno de 22h40, 22h45, ali na rodovia 135, quilômetro 70, próximo ao trevo de Capoeirê. Eles estavam indo em sentido Erechim a Getúlio Vargas, quando no sentido contrário estava vindo um caminhão na faixa da direita e, segundo o motorista, uma carreta na faixa central. E porque era uma pista com 3 faixas, né? 2 faixas sentido Getúlio Vargas a Erechim e uma sentido Erechim a Getúlio Vargas. E essa carreta que estava ultrapassando, ela meio que invadiu a faixa contrária, fazendo com que o ônibus puxasse o máximo possível para fora. E nesse momento a carreta, ao retornar, ela acabou puxando ali o semi-reboque e este acabou ocorrendo aí uma colisão lateral, né? Uma colisão transversal no ônibus, vindo este a despencar aí num barranco ali de torno de 10 metros. Desse acidente deu danos de grandes montas e 26 vítimas lesionadas. Tinha um total de 31 pessoas no ônibus, 26 foram socorridas para o Hospital Santa Terezinha e Caridade de Erechim, para o Hospital São Roque de Getúlio Vargas e o Hospital São Vicente de Passo Fundo. Várias ambulâncias de Erechim, Getúlio, Tapejara, Floriano Peixoto, bombeiros, força voluntária, vários socorristas, enfim, se fizeram presente para ajudar aí no resgate das vítimas que tiveram que puxar no barranco, né, para subir essas vítimas aí que estavam bastante lesionadas, e outras nem tanto, foram para o hospital, foram devidamente amparadas ali, socorridas, medicadas, bem como o fato aí a ser ressaltado que no momento em que nós fomos para o hospital ali pegar os dados das vítimas e enfim, né, para fazer o registro na Polícia Civil, nos surpreendemos lá com a presença da torcida organizada do Ipiranga, bem como do nosso presidente do Ipiranga, a direção do Ipiranga estava lá, prestando todo o apoio para os torcedores, inclusive conseguindo hotel para esses torcedores. Então, num momento como esse, a gente vê que nós temos pessoas boas e que a rivalidade, os adversários, nós somos dentro de campo. Fora do campo, nós somos todos amigos, e então a solidariedade e a questão da humanidade que nós vimos por parte da direção do Ipiranga foi algo a ser ressaltado. Então, pela parte da manhã, iremos retirar o ônibus e fizemos o registro da Polícia Civil. Esse ônibus ficará à disposição da Polícia Judiciária para uma possível perícia
e a empresa está providenciando um translado aí desses torcedores que não sofreram lesões e que podem viajar tranquilamente. Então eles estão verificando aí uma van ou um ônibus para vir buscar. E os demais aí vão ter que ficar acompanhando essa questão das altas hospitalares e de que forma que vão ser levados para Pelotas. Então eram essas as informações e não tivemos nenhum óbito, graças a Deus, somente essas 26 vítimas ali de lesões leves, graves, e aí agora a questão de maior gravidade aí é os dias que vai dizer, né? Eles estão internados no hospital, me parece que algumas passaram por cirurgia também. Então essas informações que nós temos. Ambulâncias e socorristas de Erechim, Passo Fundo, Carazinho e também no município de Itapejara, além da equipe da Força Voluntária do Alto Uruguai, também de Passo Fundo, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Comando Rodoviário da região também trabalharam no resgate dos feridos, que durou aí cerca de 2 horas. O trânsito foi liberado no quilômetro 70 da RS 135 por volta da 00:30 da noite desta quarta-feira. O ônibus segue no local e deve ser retirado ainda no dia de hoje. Voltamos contigo, Leandro. Muito bem, olha, tá aí, a gente ouviu a fala do Sandro Lazarim, comandante do pelotão rodoviário aqui de Erechim, falando por telefone com a gente, explicando como é que aconteceu esse acidente, né? Olha, o ônibus está sendo retirado ainda no dia de hoje, lá da RS 135, vai ser encaminhado para um pátio de um guincho aqui da região do Alto Uruguai. E agora vai ficar à disposição da Polícia Civil, que vai fazer uma perícia no veículo, como tradicionalmente acontece nesses casos aí de acidentes, né? A Polícia Civil vai continuar investigando aí para saber mais detalhes do que realmente aconteceu. E a gente também vai continuar acompanhando para trazer mais detalhes para você. Da causa da situação dos feridos, né? Agora pela manhã a Prefeitura de Erechim disponibilizou um ônibus que está levando os torcedores que ficaram aqui em Erechim e também vai passar em outras 2 cidades aqui da região, Getúlio Vargas e Passo Fundo, para tentar reunir todos esses torcedores aí que estavam retornando e levar novamente para Pelotas, né? Mas graças a Deus, apesar de a gente ter algumas vítimas com gravidade, ninguém morreu lá no local do acidente, ninguém ficou ferido, né? Poderia ter sido uma tragédia muito maior, né? Se esse ônibus, por exemplo, bate de frente com a carreta, com certeza teria vítimas fatais aí e graças a Deus não aconteceu algo. Mas a gente tem que destacar o trabalho dos socorristas, né? O trabalho das equipes de resgate, o trabalho da Força Voluntária do Alto Uruguai, dos bombeiros, do SAMU, né, das equipes de socorristas de outras empresas que estiveram ali, que enviaram. Os municípios, todos trabalharam unidos aí, porque realmente foi impressionante a imagem que a gente chegou lá no local e viu aí. Praticamente aí são 26 pessoas que estavam feridas no local, mais de 30 pessoas estavam dentro do ônibus, muitas pessoas estavam assustadas, muitos preocupados, ligando para suas famílias, né? E olha, uma torcida que estava indo para Pelotas, lá na região sul do estado. Se eu não me engano, aí são pelo menos 6 horas, 7, 8 horas de viagem até Pelotas, né? Que eles tinham pela frente aí, vieram apoiar a equipe que acabou perdendo aqui em Erechim, mas né, certamente, graças a Deus, não aconteceu nada mais grave. A gente vai continuar acompanhando e trazendo detalhes deste acidente que com certeza vai ficar marcado aí, mas principalmente pela situação, mas principalmente pelo bom trabalho das equipes de resgate que mostraram que estavam preparadas para esse tipo de assunto. A gente já mostrou aqui treinamentos deles aqui em Erechim, né, até envolvendo a questão do acidente de ônibus mesmo. Então mostraram aí que realmente o preparo funcionou e eles estão de parabéns.